Levanta sua mão para cá. Vamos abençoar a vida do pastor Luciano. Querido Deus, querido Pai, que teu filho nessa noite, mais uma vez, seja um instrumento nas tuas mãos, que haja unção sobre ele, que haja graça, que o Senhor possa nos dar condições e nos dar ferramentas para trabalhar. Está acordado, que bom. Nós vamos roubar um banco. Use nessa noite, nesse tema tão importante que é o GE. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Boa tarde. Boa noite já, né? 6h30. Quantos estavam aqui ontem? Amém. Então já estivemos juntos ontem. Quem não veio ontem, está vindo hoje. O pastor acabou de me apresentar. Eu sou Luciano. Sou um dos pastores da Igreja da Paz em Macapá. E trabalhamos com a visão do MDA. A Igreja da Paz é a mesma igreja, né, do pastor Eibe Uber. O Eibe é o mais conhecido, né, pastor da Igreja da Paz. E, na verdade, ele é o mentor, aí, ele é o pai. Assim, Deus gerou no coração dele a visão do MDA, que é uma visão de uma igreja em células, e o grande diferencial de outras visões de igreja em célula é que o MDA tem o discipulado 1 a 1, né? Algo tão especial que nós temos experimentado e recebido discipulado, e discipulado também alguns homens de Deus. E o nosso lema é que todo mundo seja discipulado. O nosso lema é todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. É o lema da nossa igreja. Então, o nosso sonho é que todos os membros da nossa igreja estejam sendo discipulados 1 a 1. Mas, dentro da visão, nós temos ferramentas, nós temos estratégias e ferramentas para nós alcançarmos o objetivo, que é conquistar a nossa cidade para o Senhor Jesus, né, o maior número de salvos possível, e uma igreja relevante, que faça diferença na comunidade. Eu tenho certeza que o objetivo, né, o propósito dessa igreja não é diferente. É ganhar, né, esse bairro para Jesus, ganhar essa região para Jesus, ganhar o estado do Rio de Janeiro para Jesus, né, ganhar o Brasil para Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Então, esse é o nosso propósito, e nós entendemos que essa é a função da igreja. O que é GE? Né, GE é uma abreviatura que significa Grupo de Evangelismo. Nós carinhosamente chamamos de GE. É mais fácil falar GE do que Grupo de Evangelismo. E, amados, eu creio que ninguém aqui tem dúvida que existe um encargo sobre nós de pregar o Evangelho. Alguém tem dúvida? Quem não tem dúvida, levante a mão. Amém. Tem gente que ainda não está decidido, se tem ou não tem. Então eu vou dizer, irmãos, ninguém pode ter dúvida que é um encargo da igreja pregar o Evangelho. Né? A Bíblia fala, Jesus fala para a gente lá em Marcos capítulo 15, versículo 16, ou melhor, 16, 15, né? Marcos 16, 15. Ide e pregai o quê? E pregai o quê? E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, assim como fazer discípulos, né? Está escrito em Mateus 28, 19, também existe uma ordem semelhante de Jesus para pregarmos o evangelho a toda a criatura. Nós, como igreja, sabemos muito bem disso, né? E desde que igreja é igreja, o evangelho tem sido pregado pelo mundo inteiro, e isso é um mandamento também do Senhor. Então, amados, nós precisamos, já que não existe essa dúvida, o GE não é a única forma, e também não é a melhor forma, mas é uma das formas que existe de nós sistematicamente pregarmos o evangelho e fazermos evangelismo através das células, e que vai colaborar muito com a visão de uma igreja em células. Então, essa aqui é uma estratégia, existem várias outras. Por exemplo, o próprio GE que nós fazemos é muito baseado, muito inspirado na estratégia das 4 leis espirituais. Quantos já ouviram falar das 4 leis espirituais? Alguns irmãos. As 4 leis espirituais, se eu não me engano, é uma estratégia da Cruzada Estudantil, que é uma organização muito antiga, né, acho que é para-eclesiástica, né, interdenominacional,
e eles têm a intenção, né, o objetivo deles é pregar o evangelho nas cidades, eles trazem treinamento às igrejas e saem às ruas para evangelizar, e tem um método que são as 4 leis espirituais. E nós baseamos nosso método de GE muito parecido com as 4 leis. Então, a gente não está dizendo que é algo, uau, original, que é a única forma, que é melhor, não. É mais uma das formas. O importante é que a igreja esteja empenhada nessa missão de pregar o evangelho, nessa ordem de cumprir o mandamento do Senhor de pregar o evangelho. Eu fui criado numa igreja que tinha aquelas funções ministeriais bem determinadas. Então, tinha o obreiro, tinha o diácono, tinha o presbítero, tinha o evangelista e tinha o pastor. É claro que ninguém nunca impediu nenhum membro da igreja de pregar o evangelho. Mas eu, quando fui crescendo nessa igreja, eu nunca me senti, talvez a falha tenha sido minha, encorajado de ser um evangelista na prática, de pregar, por exemplo, na escola que eu estudava, a pregar na rua que eu brincava com meus amigos, ou na universidade quando eu entrei, porque, assim, inconscientemente, talvez, eu achava que esse encargo era daqueles homens que tinham esses ministérios. Principalmente aquele que tinha o de evangelista. E talvez esse paradigma que havia em mim, pode ser que haja em muita gente que está em nossa igreja. E achar assim, não, eu sou crente, eu venho para a igreja. Eu tenho uma atitude cristã, tudo bem, mas eu não tenho o meu chamado não é pregar. O meu chamado não é evangelizar. Eu não sou um evangelista, eu não sou um pregador, eu sou um crente, né? Isso é um paradigma, porque todos nós fomos chamados, todos os discípulos de Jesus, nós temos a responsabilidade, o encargo de pregarmos o evangelho a toda criatura. É claro que os pastores, evangelistas e presbíteros, ou qual seja o nome dado, o nome que se dá à função em igrejas diferentes, dos cargos que existem, nas funções que existem, não importa o nome, eles também têm essa responsabilidade como discípulos de Jesus. Não apenas porque são evangelistas, ou pastores, ou presbíteros. Todos nós temos a mesma função e a mesma responsabilidade diante de Deus de pregarmos o evangelho. Então, nós temos essa ferramenta, que é uma ferramenta que tem se mostrado muito eficaz, que nós chamamos GE, e temos, entre outras, praticada e faz parte também da nossa visão como uma das estratégias e ferramentas que nós usamos. Então, conceito, o GE chama-se Grupo de Evangelismo. O que é o GE? O GE é uma reunião periódica, diga periódica, programada, diga pré-definida, objetivando levar pessoas a Cristo de maneira informal e espontânea. Então, vamos ver aqui. O que é o GE? Uma reunião periódica. O que significa? Tem um dia marcado. Ok? Tem um dia marcado. Eu vou explicar na prática como funciona. Tem um dia marcado. Programada. Por que programada? Ela é organizada. Ela é sistematizada. Ela tem um material para fazer nesse modelo aqui. Esse material está disponível para todos. Ela é pré-definida. Entre quem? Entre aquele que vai liderar esse grupo de evangelismo e entre aqueles que vai receber o evangelismo. Então, ela é também pré-definida. Dia, hora, local, o tempo que vai ser feito ali, aquela reunião. E o objetivo é ganhar as pessoas para Jesus. Nesse caso aqui, que eu vou explicar alguns desdobramentos que o GE pode ter. Mas nesse caso aqui, que nós estamos falando, o GE, como nós falamos, é um grupo de evangelismo. Então, como grupo, ele tem que começar pelo menos com 2 pessoas. 2 pessoas ou mais. Ok? Então, o GE pode ter 2 pessoas ou mais, sem um limite, pode ser um grupo maior, um grupo bem grande, contanto que haja um controle nas reuniões, contanto que exista uma definição de tempo e atividade. Certa vez eu fiz um GE, eu era líder de célula, e tinha eu era militar, então
tinha um soldado que trabalhava comigo, ele era até cozinheiro do exército, do quartel, e ele já tinha visitado uma das nossas células, uma célula até que eu liderava, mas ele não tinha se convertido. E de vez em quando ele me procurava, né, para compartilhar problemas que ele passava com a família e tal. E eu via que ele tinha muita dificuldade de atender os convites, embora ele tenha ido uma vez na célula, mas ele não ia sempre, ele não tinha muita força para caminhar, até porque ele não tinha ainda recebido Jesus como Senhor e Salvador. Então eu fiz a proposta de fazer um GE com ele. Aí ele falou, poxa, legal, então vai ser lá na minha casa, ele falou, né? Lá na casa dele, e quem estava presente? Ele, a esposa dele e os filhos dele, que eram assim, pré-adolescentes, devia ter 10 anos, 10, 11 anos. Uma menina e um rapazinho, e um menino. E eu marquei um dia, após o expediente do quartel, né, um dia, um horário, o local era na casa dele, e eu comecei todo aquele horário marcado, aquele dia marcado, fazer, né, a apostila do GE, o evangelismo com eles. E depois ele converteu, né, ele e a esposa começaram a congregar na célula, e caminharam por um tempo na igreja. Depois eles se afastaram, foram para outra congregação, mas a semente foi lançada. Então, esse GE, ele pode ser sugerido. Como é que se inicia um GE? O GE ele pode ser sugerido, na verdade, assim começa. Dificilmente, pode até acontecer, dificilmente a pessoa vai te pedir para fazer um estudo bíblico na sua casa, na casa dele. Mas você, aproveitando uma oportunidade, uma ocasião, você pode fazer essa sugestão. Você não estaria disposto, você não gostaria da gente estudar a Bíblia junto, a gente ler a Bíblia junto, de eu ir na tua casa, a gente fazer uma reunião. E essa estratégia é muito utilizada por algumas seitas, né? A gente conhece, né? Quem está entendendo? E eles têm muito sucesso naquilo que eles fazem. E eles não têm constrangimento nenhum de propor, realmente de bater a porta de pessoas que nem conhecem. Mas a melhor forma é a gente fazer com pessoas que nós temos contato. Vizinho, um parente, um amigo do trabalho, um colega de faculdade, né, um colega de futebol. E é interessante isso, mas às vezes a gente cria assim, barreiras em nós mesmos em relação às pessoas, de achar que elas não estão dispostas a receber. E às vezes tudo que elas estão querendo naquele momento é uma proposta dessa. Eu, quando estava no exército também, não tem muito a ver com GE, mas tem a ver com às vezes com esses bloqueios que nós fazemos, né, de constrangimento e tal. Eu não era pastor, eu era líder de uma célula, e eu era tenente do exército, então, e eu era líder de célula, e a minha célula não ia bem, a minha célula tinha 3 membros. E era na minha casa, e eu estava em crise, porque eu saía para convidar meus vizinhos da rua, ninguém ia para a célula, falava que ia, mas não ia, e eu estava em crise, e eu orava, e eu conversava com meu pastor, meu supervisor, eu estou convidando, eu estou evangelizando, mas ninguém vai na célula, meu Deus. E eu estava no quartel com um batalhão inteiro de gente ali para eu convidar, mas o que eu pensava? Quem eu tinha mais relacionamento era com os outros tenentes. E a maioria deles eram bem mais jovens que eu, porque eram recém-saídos da academia, então rapazes, né, jovens tenentes, que chegavam numa cidade distante, os caras aqui do Rio de Janeiro, do Sul, do Nordeste, chegavam lá em Macapá, cara com 22 anos, 23, tenentes, com dinheiro, com carro, solteiro. O que vocês acham que eles gostavam de fazer em Macapá? Era de quarta a domingo, era balada, era farra, era mulherada e tal. Os caras chegavam virados no quartel. E eu falei, cara, como é que eu vou chamar esses caras para a célula? Como é que eu vou chamar? Eles não vão vir. E eu estava muito em crise com a minha célula. Aí um dia eu tomei coragem, eu chamei o Aspira. Aspira é mais fácil, né? Aspira, né? Eu já era primeiro tenente. E Aspira, vem cá, de intendência, né? Era a minha área. Aspira, vem cá. Seguinte, cara, lá na minha casa, dia de sábado, tem uma reunião que eu faço, né? A gente louva, a gente canta, né? A gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, no final tem um lanche, uma reunião rápida, quero te convidar. Ele, Pedrosa, pô, cara, muito legal, você já convidou fulano, ciclano? Falei, não convidei. Peraí então, aí ele pegou o telefone, ô Jasper, tem uma reunião lá, cara, Pedrosa, sabe, bora. Aí ligou,
Ele evangelizou todo mundo de uma vez só, cara. Foi engraçado, cara. Aí foram meus amigos, ele convidou, cara. Eu convidei, ele convidou todo mundo. Aí minha célula bombou, uns 7 tenentes. Tinha um que já ia ser capitão. Aí, engraçado, né? Os caras no quartel, né? Aquela imagem, né? De rigidez, né? Os caras só queriam farra. Aí eu lembro que comecei o louvor, né? Não sei se vocês conhecem uma canção que era acho que do Filhos do Homem, aquela Meu Jesus, me leva para perto de ti. É antiga, né? Me leva onde... A música de adoração, né? Aí eu comecei a cantar. Foi uma choradeira na célula, cara. Os caras chorando e tal. E foi uma experiência incrível, porque teve um momento da célula, que é a oração pela necessidade das pessoas. Então eu fiz abri, né, para pedirem oração. E um deles pediu oração pela irmã dele, que estava aqui no Rio de Janeiro, morava em Resende. E ela estava grávida, porém ela estava internada com uma infecção. E o medo era a infecção se generalizar, então a infecção estava muito alta. E ele não era convertido, a primeira vez na célula. Aí nós oramos por ela, né? Na semana seguinte eles voltaram na semana seguinte na célula. Gostaram, voltaram. E quando nós fomos orar na semana seguinte, novamente pelos pedidos, ele pediu a palavra. Ele falou assim, vocês lembram que nós oramos pela minha irmã aqui na semana passada? Aí todo mundo lembrava, né? Pois é, eu liguei para minha mãe à noite naquele dia. E quando eu liguei, ela falou que a minha irmã já estava melhorando, o médico já queria dar alta dela. E eu perguntei para minha mãe, eu perguntei para minha mãe o horário que ela começou a demonstrar melhora. E foi no horário que nós estávamos rezando aqui. Ele falou rezando. Que ele estava rezando aqui. E todo mundo ficou assim, né? Os caras e tal. Forte, né? Enfim, nem todos, né? Receberam Jesus, mas a semente foi lançada. Mas alguns tornaram-se depois membros da igreja. Tem um desses hoje que é pastor da igreja quadrangular lá em Belém. Né? Ele foi meu discípulo lá em Macapá, depois temporário, né? Ele foi embora, está em Belém, ele é um pastor da igreja quadrangular e ele tem uma gratidão enorme, né? Mas o que fez a diferença na célula? Eu ter coragem de quebrar um paradigma que eu tinha criado, um bloqueio. Falei assim, não, esse cara não vai aceitar. E quando eu falei com ele não apenas aceitou, assim, ele falou, cara, é muito legal isso. Ele nem sabia o que era, né? É muito legal isso. E começou a convidar. E no GE, a gente não pode ter esse milindre. Não é verdade? No mundo, né? Aqui a maioria, eu creio que veio da vida mundana até Jesus entrar na sua história. No mundo é assim, o cara que é drogado, quando ele quer sair, largar as drogas, o que não falta é a gente oferecendo droga de graça para ele. Né? Cigarro, bebida, balada. Às vezes o cara quer largar a vida de doideira. Até então ele pagava festa, balada, boate. Quando ele quer sair, começa... Não, cara, eu pago para você ter um ingresso aqui. Né? Não é verdade? Então, a gente não pode ter milindre de oferecer as coisas de Deus. E o GE é algo tremendo, porque é algo, nós vimos aqui, informal. Não tem aquele ambiente religioso. Né? Você pode marcar um local, pode ser no shopping, pode ser na praça de alimentação do shopping, pode ser na sua casa, pode ser na casa da pessoa, pode ser no intervalo do almoço lá na empresa, onde vocês almoçam juntos, ninguém volta para casa, pode ser em qualquer lugar, desde que as pessoas estejam lá, né? Que haja controle, que seja programada, seja organizada e principalmente que tenha um propósito. E o propósito é apresentar Jesus e a salvação que Jesus dá para aquelas pessoas. Amém, amados? Então, vamos ver aqui. Então, quem é que pode iniciar um GE? Qualquer cristão maduro, né? E aqui no caso, é muito bom que haja, assim, eu não digo nem o consentimento, mas pelo menos que haja uma cobertura espiritual da liderança da igreja para você começar um GE. Então, antes de começar, né, se vocês saírem daqui muito empolgados hoje para começar um GE aí na segunda-feira ou nesses próximos dias, mas antes de começar, comunique a sua liderança, tá bom? Que é muito importante a cobertura espiritual para qualquer atividade espiritual que vocês queiram ter, principalmente na linha de frente, porque vocês vão entrar na linha de frente da batalha espiritual
para arrancar vidas que estão nas mãos de Satanás e trazer para o reino de Deus. Então, qualquer cristão maduro, comprometido com Jesus e com a sua igreja. Então, nunca faça nada sem estar debaixo da bênção da sua liderança. Isso é muito importante, para que você tenha uma cobertura espiritual. Você vai para a guerra, mas você está coberto. Ainda bem que o pastor de vocês é artilheiro, de artilharia, dá cobertura para a infantaria, não é? Quando a infantaria vai no corpo a corpo, a artilharia está jogando fogos, né, para desbaratar o inimigo e facilitar a entrada da infantaria no campo de batalha. Não é assim que acontece? Né? Então, o pastor Gilson, né, artilharia do Exército Brasileiro e também do Exército de Deus. E como pastor, ele está intercedendo. Vocês estão indo no campo de batalha, a infantaria, né, o corpo a corpo, mas tem uma cobertura espiritual que são os líderes de vocês. Então, faça tudo debaixo da bênção da liderança. E também um cristão maduro. O que é um cristão maduro? É difícil definir isso, né? Como é que a gente vai medir a maturidade de alguém no reino de Deus? É um conceito difícil, mas alguém que tenha pelo menos um mínimo de habilidade, né, para poder ensinar o estudo que vai ser disponibilizado. Né? Não precisa ser um teólogo e nem um crente de 20 anos na igreja. Não, mas se você se familiarizar com o material, nós falamos que tem que ser programada, então tem que ter um preparo, né, pelo menos dentro do material. Você, primeiramente, né, garantir a sua vida com Deus, né, no sentido de você ter uma vida de oração, uma vida de santidade, fechando as brechas, né, que possa haver aí na sua vida, na sua família. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de você ter um certo cuidado, uma maturidade para você entrar no campo de batalha. Mas eu creio que nesse auditório todos aqui podem iniciar um GE em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Digo amém. Então é importante ter esses cuidados e iniciar. Né? E é muito importante, né, que o GE seja uma atividade. Talvez tenha pessoas aqui que têm um chamado e dons, né, e vocação muito forte para o evangelismo. Né? Para evangelizar, para ganhar almas. Ele sabe que o chamado, assim, ele tem um dom predominante nessa área, tem facilidade. Mas é muito importante que isso não concorra também, essa reunião não concorra com as atividades da igreja. E também não concorra com a sua célula. Porque o GE é um instrumento que vai contribuir com o crescimento da sua célula e, consequentemente, com a igreja local. É uma ferramenta. Não é uma finalidade. É uma ferramenta. Como estão entendendo? Amém? Então, como ferramenta, não pode substituir o propósito final de estabelecer o reino de Deus. Né? É claro que esse é o propósito final, mas o pastor ele está ali organizando como a igreja vai operar para chegar nesse objetivo. Então, o GE é uma ferramenta. Então, você não pode, por exemplo, marcar o teu GE no dia da tua célula. Por que você não está indo para a célula, irmão? Ah, meu líder, é porque agora eu estou com GE. Estou evangelizando. Estou ganhando almas para Jesus. Mas, irmãos, no dia da célula, pois é, só tinha aquele dia, aquela hora. E talvez por ele amar tanto aquilo, né? Ele se acha justificado, pode ficar, esse líder não entende, ele quer impedir meu ministério, né? O diabo está usando ele. Não, irmãos, faça tudo com ordem, né? Tudo com decência. Amém? Então, não pode concorrer com a igreja local, não pode concorrer com a célula, não pode correr com o discipulado, quando aconteceu o discipulado. Mas é mais uma coisa. Mas é mais uma coisa que vale a pena. Amém? Porque nós vamos ganhar as pessoas para Jesus e nós vamos lotar o céu. Né? O Reinhard Bonk, eu não sei se pronuncia bem assim. Quem conhece o Reinhard Bonk? Reinhard Bonk é um dos maiores, eu acho da atualidade, é um maior evangelista assim, contemporâneo. Né? E ele fala no seu livro, Evangelismo por Fogo, que ele crê que o céu... que Deus não vai perder para o diabo, que o céu vai ser muito mais povoado que o inferno. Amém? Deus não vai perder para o diabo, mas nós cremos que Deus nos colocou nesse tempo, aqui nesse lugar, né, com um objetivo, com um propósito. Se fosse só para nos salvar, né, no dia da conversão aqui,
né, já podia nos levar, né, para morar no céu, mas se nós estamos aqui salvos em Jesus, é porque nós temos um propósito nesse lugar. Amém? Então, sempre vale a pena um sacrifício a mais, primeiramente por causa do Senhor e também porque nós amamos os perdidos. Nós queremos ganhá-los e que eles sejam salvos juntamente conosco, em nome de Jesus. O GE, ele acontece, eu já falei isso, né, em lugar e horário pré-definido e tem início e fim programados, pois o objetivo é ganhar pessoas para Jesus. Então, quando a gente fala que tem início e fim programados, porque nós temos uma apostila de GE, que já está de posse do pastor Dilson, né? Não está naquela pasta, né, que o senhor copiou agora lá. Mas também vocês podem usar outro material. Ali é uma sugestão, não é um material oficial do GE, não. Vocês podem usar um material, seja qual for, que foi escolhido, mas é importante, como um projeto de evangelismo, que tenha início, meio e fim. Então, nessa apostila que nós estamos utilizando, tem as primeiras lições, se eu não me engano, são 7 lições, e a 7ª lição, ou o 7º encontro, não é uma bem lição, o 7º encontro, já vai ser o momento, se isso não acontecer antes, vai ser o momento de fazer o convite, o apelo. A pessoa vai querer receber Jesus, depois de ter sido ministrada, biblicamente, né, os conceitos do amor de Deus, sobre a graça, sobre a certeza da salvação, como se alcança salvação, sobre perdão de pecados. Então, uma série ali de ministrações, né, principalmente sobre o amor de Deus e o propósito que Deus tem de salvar todas as pessoas. No final ali vai ter o momento de fazer o convite. E se naquele momento a pessoa aceitar o convite de receber Jesus, o GE teve sucesso. Se ela não aceitou Jesus naquele momento, aquele GE ele pode ser encerrado. E você pode investir em outras pessoas para continuar o evangelismo. Quando eu falo que o GE pode ser encerrado, não significa que você vai abandonar aquela pessoa. Mas não tem como você manter um estudo evangelístico assim, indefinido, por meses, por anos. A pessoa ali, ela não entendeu, ela não decidiu ali ainda não aceitar Jesus, você continua orando por ela. Nós temos um outro projeto que nós chamamos de Natanael. Natanael é um que antecede o GE, é que nós, por exemplo, você, pega o mesmo ônibus todo dia para ir para o trabalho. Aí é o mesmo motorista e cobrador, né? Então você passa pelo cobrador todo dia. Talvez o teu Natanael pode ser ele, a pessoa que você está visualizando e já começa a orar para Deus te dar uma oportunidade para evangelizá-lo. É o Natanael, você está orando ali, Deus abre uma oportunidade para eu falar de Jesus, para eu evangelizar, para eu começar a conversar com ele, você começa a criar uma amizade. Até ali é um Natanael, que nós chamamos. Mas quando você começa a evangelizar, pode se tornar um GE. Então a pessoa que é um GE, mas não aceitou Jesus, pode continuar sendo o teu Natanael. Você continua orando por ele. Esse projeto, eu vou fazer aqui só um parênteses, de Natanael é muito interessante, porque a célula pode fazer isso. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre Natanael? Né? Nas células, é uma coisa que a gente tem que até sempre estar reciclando nas nossas células, porque são tantas coisas que algumas células deixam de praticar. Mas eu lembro que eu liderava uma outra célula e nós tínhamos os Natanaéis. O que é Natanael? Nós pedimos para que cada pessoa da célula escolhesse 3 que nós começaríamos a orar para serem ganhas para Jesus. Elas não estavam sendo evangelizadas ainda diretamente, mas começávamos a orar. Então, nós, em algumas células, tem um momento de oração da célula, que é a oração, na verdade, da célula, ela normalmente não é feita dentro da célula, naquela dinâmica normal da célula, mas é um período de oração, uma reunião de oração da célula, é muito importante ter. Que pode ser, por exemplo, meia hora antes da célula, ou meia hora depois da célula. Não necessariamente todos os membros devem estar presentes, mas é muito importante que a célula esteja em oração, assim, semanal, sistematicamente. Então, a nossa oração era meia hora antes da célula, e nós orávamos pelos Natanaéis. Cada um tinha os seus 3 Natanaéis. Então, tem células que fazem um cartaz com os nomes dos Natanaéis, aquela lista grande, cada um colocando 3 nomes. E na intercessão da célula, na oração, nós oramos por eles, para Deus
sabe, já ir trabalhando no coração, nos dando oportunidade, para eles aceitarem o convite de vir na célula, ou ir no culto de celebração da igreja. Isso é muito legal. E tinha um nome lá, que era o marido de uma irmã da célula. Ele levava ela nas reuniões, mas ele chegava na porta da casa e ia embora. Quando a gente ia falar com ele, já pegava a moto e ia embora. Ele era muito tímido, na verdade. Era uma boa pessoa, mas era muito tímido. E ele não aceitava o convite nem dela e a gente não conseguia ter acesso. Ele era um dos nomes lá. E nós orávamos. E nós fizemos até uma outra estratégia. O que a gente fazia? A gente fazia os nomes em papeizinhos e dobrávamos e sorteávamos na célula os papéis. Então, o irmão orava pelo meu Natanael durante a semana, eu orava pelo do outro. E durante toda a semana, o propósito era todo mundo orar diariamente por todos os Natanaéis. Um orando pelo Natanael do outro. Nós oramos muito por esse homem, né, que era o marido da irmã. E impressionante como deu resultado. Em poucas semanas depois, talvez um mês depois, ele foi a primeira vez na célula e foi muito bem recebido, ele gostou, depois ele voltou e chegou o dia que ele fez a sua decisão de receber Jesus. E tão impressionante que ele recebeu Jesus sim, com o coração tão aberto, que depois ele se tornou muito mais fiel que aquela irmã na célula, na igreja e tal. E a gente tinha certeza absoluta que isso era a resposta de oração da célula por aquela pessoa. Deus estava respondendo às nossas orações. O que era muito difícil para nós, quase impossível, Deus fez ali parecer tão fácil. Então, voltando aqui, fechando parênteses, quando você termina o período do GE, e pode ser que aquela pessoa não queira fazer a decisão, continue orando por ela. Não abandone. Né? Principalmente se for uma pessoa do seu círculo de amizade, né? Um parente, um amigo da escola, do trabalho, da faculdade, né? Você está tendo um relacionamento, continue, de certa forma, investindo nela. Continue orando, continue conversando normalmente, continue aproveitando oportunidades, porque a semente continua sendo lançada, e aquela que foi lançada, talvez ali o Espírito Santo está cultivando aquela semente lá, e vai chegar o dia que ela vai dar fruto, em nome de Jesus. Os GEs são mais breves e informais que o culto de celebração e a célula. Então, tente fazer o GE de uma forma bem descontraída. Mesmo que seja um estudo bíblico, sistemático, organizado, mas não leve muita religiosidade para lá. Faça uma reunião leve, uma reunião gostosa. Procure ligar exemplos, até exemplos do dia a dia, né? Aplicar ali, talvez na conversa, na amizade. Essa pessoa vai abrir coisas particulares para você, motivo de oração, para você orar. Então, tente mostrar para ela como a palavra vai se aplicar nas necessidades dela, na vida dela. Tá bom? Mas não precisa ir, né, de todo social para lá, né, para o GE, e usar o evangeliquez, né, aquele idioma que os crentes têm. A pessoa ali, né, quanto mais simples for, quanto mais claro for a mensagem, quanto mais natural você estiver ministrando, eu acho que você quebra algumas resistências, né, e a palavra, o Espírito Santo flui mais fácil através da palavra dessa forma. E também não faça reuniões longas, né, seja objetivo. Né, aqui no Rio de Janeiro vocês não têm muito tempo, eu falei isso ontem, eu sei que isso é realidade. E a pessoa que está aceitando receber o estudo também não tem muito tempo. E ela não é crente ainda. Então a pessoa quer jogar bola, quer ver filme, quer ir... Ela ainda está no mundo. Ela quer ver novela, quer ir ver os amigos dele, né? Quer fazer outras coisas. Talvez ele só abriu aquele espaço porque é teu amigo. Talvez ele nem quer ouvir a palavra, mas ele não quis dizer não para você. Aí você aproveita a oportunidade, torna aquele momento um ambiente muito, muito gostoso, um ambiente muito, sabe, que ele vai ter vontade que você volte na semana seguinte. Se você na primeira reunião fizer uma reunião um estudo de 1h30, acabou, ele vai arrumar uma desculpa a semana que vem você não voltar mais. Então, sabe, faça uma reunião de 20 minutos, um estudo rápido, meia hora no máximo. E, mas eu queria falar mais, e às vezes ele quer ouvir mais, então deixa um salzinho na boca dele. Sabe, deixa aquela vontade de quero mais.
porque vai continuar, né? E é claro, irmãos, olha só, o GE também tem esse projeto, né, tem essa sistemática, porém, o GE, ele é dinâmico. Pode ser que aquela pessoa esteja tão sedenta de Jesus que no primeiro encontro ela queira fazer decisão. Então, independente das ferramentas, dos métodos, seja sensível ao Espírito Santo, não é? Seja sensível, de repente você já vai sentir ali, o Espírito Santo vai testificar no teu espírito que a pessoa está pronta para que naquela primeira reunião, quem sabe, você já pode... Você não quer orar recebendo Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Quer repetir comigo uma oração? Quero. Poxa, é tudo que eu queria, eu estava esperando isso. Então, você está muito conectado com o Espírito Santo. É muito importante, porque pode ser que não precise chegar na quinta semana, na sexta, na sétima semana. Nenhum método supera a voz do Espírito Santo. Amém? Então esteja muito sensível, porque pode ser que o GE dure ali apenas uma reunião e aquele GE logo em seguida se torne já um membro da tua célula, né? É interessante, vocês, pastor Gilson mostrou ontem o relatório que as células vão começar a utilizar semanalmente. E tem GE lá no relatório de vocês? Tem, né? Então, tem informações numéricas lá. GE, membros compromissados na célula, quantos estão sendo discipulados na célula. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, por exemplo, quando você tem ali um GE no relatório, aquele GE, quando converte, a tendência é aumentar o número de membros. E logo em seguida aumenta o número de membros, aumenta também, logo depois, o número de pessoas discipuladas na célula, porque ele vai crescendo. Ele era um GE, aí depois ele aceitou Jesus, ele já se torna um membro da célula e logo depois se torna alguém discipulado dentro da célula. E os números vão sendo alterados aqui no relatório. Por isso que é muito importante que até o líder da célula esteja sabendo e também incentivando que os membros da célula façam GEs. E pergunte, você tem GE? Quantos tem GE aqui na célula? Pergunte isso lá. Quantos tem GE? Eu já comecei um. Tem quantas pessoas lá no teu grupo GE? Tem uma família com 4 pessoas. Então, já tem 4 GEs que vão entrar no relatório aqui. Mas se somar esses 4, com mais 2 do outro irmão, com mais 3 de outro, então pode ser uma célula com muito GE. E é uma célula com um grande potencial de crescimento e de multiplicação. Por quê? É uma célula que está evangelizando. E uma das funções principais da célula é o evangelismo. Amém? Glória a Deus. Os GEs ajudam a criar vínculos de amizade e gerar fome e sede pela salvação em Cristo. GEs são um ambiente menos eclesiástico e litúrgico, deixando a pessoa desarmada e mais à vontade para questionar e se expor à palavra. Normalmente, quando você vai pregar para alguém, principalmente quando você avisa que você vai ensinar a palavra, ou ministrar a palavra, a pessoa ela vai toda armada. Porque ela tem conceitos da religião que ela participa, daquilo que ela foi ensinada, daquilo que ele crê, e etc. Então, é muito importante que você, como eu já falei, crie um ambiente, sabe, para não impor nada. Muito cuidado para não entrar em debates religiosos sobre a fé da pessoa, não criticar jamais a pessoa. No evangelismo, você vai falar sobre o amor de Deus. Aquela pessoa está cheia de problema, cheia de vícios, cheia de pecados, cheia de crenças erradas, mas ela não aceita ser criticada, ela não vai gostar de ser criticada. Então, crie um ambiente, sabe, desprovido de liturgia, de religiosidade, e ministre ali com muito amor, com muita unção, a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, acabei de falar. As pessoas do GE que forem se convertendo aos poucos, que podem, mas eu vou falar devem, eu vou substituir, devem ser inseridas numa célula. De preferência, a célula onde congrega o líder do GE. Então, você ganhou a pessoa para Jesus,
se possível, leve ela para a sua célula. Porque ela vai te acompanhar para chegar num lugar que ela não conhece ninguém, que vai ser agora o ambiente da célula. Ela saiu do ambiente que era confortável para ela, talvez ali na casa dela mesma, ou ela estava sozinha contigo naquelas semanas fazendo estudo, mas agora ela vai ser levada para uma célula que ela não conhece as outras pessoas. Então leve contigo ela. Agora, se ela é do teu trabalho, da tua faculdade, da tua escola, e mora longe da onde congrega, da onde a sua célula congrega, talvez seja difícil ela se locomover de um lugar para outro, procure uma célula mais perto para ela, mas se for necessário, e de preferência, mesmo que você não mude da sua célula para outra, peça autorização para o seu líder para você ajudar na consolidação e na integração dela em outra célula que não seja a sua. Está dando para entender? Porque você não vai largar ela num lugar que ela não conhece. O endereço da célula é tal, pega o ônibus tal, solta no ponto, vai lá que vai ter um pessoal te esperando. Isso não funciona. Ela vai se sentir bem no lugar que ela vai ser bem acolhida. E você é a segurança que ela vai estar num lugar que é confortável, que não vai ser constrangedor para aquela pessoa chegar num grupo novo, onde ela não conhece ninguém. Então é muito importante, isso nós chamamos de consolidação. Você garantir a integração daquela pessoa, novo convertido, na vida da célula e na vida da igreja local. Amém? Porque o trabalho não acaba gerando filho, né? Imagina se a gente largasse nossos filhos lá na maternidade. Lucas nasceu, se vira agora, Lucas. Arruma jeito de comer, de tomar banho, de se limpar. Ele é um bebê. Então, papai e mamãe têm que cuidar do bebezinho. Leva para casa, e troca a fralda, e limpa as sujeiras que ele faz. E a mãe esfola o peito todinho, mas dá de mamar. E chora junto. Isso é um outro assunto, né, que é consolidação, que é o trabalho mais importante. Eu creio assim, é a continuação, mas é muito importante. Porque nós geramos muitos filhos, mas abortamos muitos filhos também. A igreja faz muito isso e nós devemos nos arrepender por essas coisas. Então, esse processo de levar a integrar na igreja local, na célula, é muito importante a consolidação. Aí na consolidação vem o discipulado, né, vem ele se integrar no futuro dos ministérios da igreja, e conhecer os líderes, e interagir com o povo, e criar novas amizades na célula e na igreja. Então você nunca termina o GE com a pessoa convertida, missão cumprida, vou partir para outro. Você parte para outro, mas não esqueça do filho que nasceu. Quantos estão entendendo? Digo amém. Agora uma coisa muito legal do GE, isso aqui é muito legal. Diferentemente da multiplicação da célula, o GE é outra ferramenta para dar origem a novas células. Eu conheci um pastor lá em Santarém, há muitos anos atrás, e na época, Santarém, eu acho que o pastor Eibe ainda estava lá. Foi a primeira vez que eu fui a Santarém, inclusive, isso foi, se eu não me engano, no ano de 2004. E a igreja lá devia ter umas 1.000 e poucas células nesse período, talvez umas 1.500 células, ou menos. Não, acho que menos que 1.000 células, talvez. E tinha um pastor muito jovem, ele já era pastor de região, ele era muito jovem, e ele já tinha na época mais de 100 células. E naquele período, tanto para Santarém como para qualquer um de nós, mais de 100 células, era um negócio assim, o cara, ele é o cara, sabe? Era um negócio assim fenomenal. E ele estava compartilhando com a gente, batendo papo, que ele tinha uma estratégia de crescimento, que a maioria das células dele não eram multiplicadas, mas eram fundadas. Então, a segunda forma que a igreja pode crescer em células, a primeira é pela multiplicação, que é o processo natural, né, de multiplicação da célula, mas também tem a forma de você fundar a célula. E você funda a célula através de GE. Por exemplo, o exemplo que eu dei, né, de você estar evangelizando num GE, fazendo GE com uma família de 4 ou 5 pessoas. Então, você está ali no processo, semanalmente, no horário marcado,
dando estudo bíblico para eles, a família se reúne, você vai lá na casa e faz o estudo bíblico e tal, e chega no final do período, a família se converte, os 4 se convertem. Porém, aquela família, aquela casa é distante da tua célula, ou das outras células da igreja. Aí você fala, mas como é que eu vou integrar essas pessoas agora na igreja e em outra célula? É muito difícil, porque eles não têm carro, e para ir a família toda agora distante. Então, qual é a solução? Começa uma célula com essa família. Porque ali já tem, além de você, já tem mais 4 convertidos, já tem 5 pessoas. Agora, quais são os cuidados, né, de se fundar célula, assim, muitas células com GE? O cuidado vai ser a saúde dessa célula. Por quê? Vocês vão estar entendendo aos poucos que através do discipulado, ou melhor, que é o discipulado que garante uma célula saudável. Quando começar o discipulado, de fato, vocês vão perceber, e depois vocês vão poder me testemunhar isso, vão perceber que as células se tornarão muito mais saudáveis em todos os aspectos. Porque o discipulado, ele vai tratar ali um a um, né, vai desafiar, vai ajudar a pessoa na prestação de contas, no tempo de oração, na leitura bíblica, no compromisso com a igreja local, com o evangelismo, com a família dele. O discipulado vai ajudar nisso tudo. Vai gerar o quê? Uma saúde individual, vai se tornar uma saúde coletiva daquela célula, que vai estar empolgada, motivada, todos sendo discipulados, todos, ou a maioria, evangelizando, e quando tem os eventos da igreja, vão estar presentes na igreja, vão estar prontos a servir nos ministérios, e a célula vai pegar um ritmo diferente. Porém, quando você começa uma célula através de um GE, é muito difícil para aquele novo líder, se ele for sozinho liderar ou compor essa célula com todos os novos convertidos. Porque numa célula normal, os novos convertidos vão sendo cuidados pelos membros da célula, que já estão sendo discipulados também. Está dando para entender ou eu estou enrolando a história? Então, por exemplo, uma célula que já se reúne naturalmente, que os membros estão sendo discipulados, quando chega um novo convertido, esse novo convertido não obrigatoriamente vai ser discipulado pelo líder, mas possivelmente vai ser discipulado por um discípulo do líder, que está na célula. E aquela pessoa só tem talvez um discípulo, ele pode pegar mais um, pelo menos. Agora imagina você ter que, de uma vez só, assumir 4 pessoas para discipular. É difícil, né? Então tem que ter muito cuidado, né, de começar uma célula com GE por causa da saúde dessa célula, porque pela falta do discipulado, todos sendo novos convertidos, eles não têm experiência de igreja local, esse líder vai ter muito trabalho, sabe, para ensinar a palavra para todos, para integrar na igreja, para eles entenderem, sabe, algumas coisas que o discipulado faz de maneira muito eficaz quando é feito um a um. Ele não vai ter tempo para investir na vida de cada um daqueles 4 ou 5 que estão na célula. Mas e aí, qual é a solução? Qual é a solução para isso? O povo se converteu, 4 novos, não pode ir para a célula, a gente pode ter mais uma célula, mas eu quero garantir a qualidade. Então, o que a gente tem feito quando acontece isso? Essa pessoa que faz o GE, ela já participa de uma célula, amém ou não amém? O GE é uma ferramenta que vai ajudar a célula que ele participa, ele já participa. Então, nessa célula, vamos dizer que na célula desse líder do GE, é uma célula ali com 8 pessoas, 8 membros compromissados na célula. E vamos supor que esses 8 estão sendo já discipulados. E o líder da célula, né, da célula original, né, ele está contando com esse irmão aqui, mas ele está sabendo que o GE funcionou, tem mais 4 que não podem vir. Então, esse líder aqui, talvez os 8 ali não estavam ainda na hora de multiplicar a célula. Porque nós, lá em Macapá, nós multiplicamos célula a partir de 14 membros. Então tem 8, não era para multiplicar ainda, não estava pronto para multiplicar. Porém, tem 4 pessoas lá esperando para serem cuidadas e pode ser uma nova célula. Esse líder aqui, ele pode liberar 2 ou 3 pessoas da célula para irem para lá compor, junto com o líder do GE, a nova célula.
Então, vamos ver que ele libere 3. O irmão, o líder do GE, mais 2. Né? 3. Ele vai ficar com 5 membros, mas os 5 estão discipulados. A célula está em crescimento. A célula está consolidada. Ele liberou para fortalecer a outra, a novinha, que vai chegar lá com 3 membros, sabe, fumaçando, né? Cheio do poder de Deus, né? E aí vai poder discipular um a um, né? Vai ajudar aquela célula a amadurecer, aqueles irmãos, vai ter cuidado, vai ter pastoreamento, vai ter discipulado, vai ser uma célula animada, porque na hora do louvor, os novos convertidos não sabem o louvor, mas os 3 irmãos, né, vão animar a célula com louvor, vão ensiná-los a orar, né? O que seria muito difícil para um. E talvez esse um conseguisse até depois amadurecer a sua célula, mas ia demorar muito. Com os 3 que foram, nesse meu exemplo, já são aí 4 mais 3, 7. Uma célula já com um número razoável, fica um clima gostoso, né? E ficam 2 células saudáveis. Não fica essa aqui super forte e o irmãozinho ralando lá com uma célula que acabou de iniciar, os irmãos ainda muito verdes na fé, imaturos, e um trabalho de muito tempo, e às vezes nem prospera, porque aquele novo líder talvez não vai ter maturidade e experiência para perseverar no amadurecimento dos seus novos filhos na fé. Então, o GE pode se tornar uma nova célula, mas com muito cuidado. Por isso que é importante o líder da célula original estar sabendo, estar cobrindo, estar tendo informação, o líder do GE está congregando, o pastor, porque na hora que acontecer isso, essa decisão de quem vai ou se vai, né, ser uma decisão da liderança, né, para que possa as 2 células serem muito saudáveis. E isso é muito eficaz. Porque talvez, olha só, irmãos, talvez essa célula original, mesmo sendo uma célula boa, com 8 pessoas, todo mundo muito fiel, ela poderia multiplicar, poderia demorar muito a multiplicar. Né? Tem célula que é muito gostosa, mas às vezes a célula, os irmãos perdem a visão do crescimento da multiplicação e torna-se uma célula de comunhão. E muito cuidado para a célula de comunhão não se tornar uma panelinha. Panelinha não é de Deus. E ninguém entra, né? O pastor Luiz, meu pastor, conta que na igreja, uma outra igreja que ele pastoreou, tinha uma célula que era bem assim, era uma panelinha. O pessoal era muito unido, sabe? E toda a célula, assim, era uma comunhão muito legal, era aquele jantar e o pessoal, só que não saía ninguém, não entrava ninguém. E eles eram tão blindados, e blindava aquele líder com uma motivação totalmente errada, ele blindava tanto a célula nessa panela que até os pastores não tinham acesso. Eles descobriram que no dia que o pastor foi supervisionar, eles esconderam o lanche, mano. Só liberaram o lanche quando o pastor foi embora, mano. Isso acontece em Macapá. Aqui em Padre Miguel não acontece essas coisas. Diga glória a Deus por isso. Amém. Mas é o perigo de uma célula que, às vezes, a célula fica tão, sabe, legal, aquele relacionamento, o pessoal fica com saudade, mas cuidado com a motivação. Sabe? Porque as 2 funções principais da célula é crescimento e multiplicação. As nossas células, na visão do MDA, são células de crescimento e multiplicação. Antigamente, antes de nós adotarmos o nome célula, nós chamávamos grupos familiares. Mas a sigla era GFCM, Grupos Familiares de Crescimento e Multiplicação. Porque crescimento e multiplicação é o objetivo da célula. É por isso também que adotaram o nome célula. Porque a célula do corpo humano, ela vive se reproduzindo. Né? A célula se reproduz o tempo todo. Mas até a multiplicação da célula do corpo humano tem que ser ordenada. Porque a célula que cresce desordenada vira um câncer. Então, tudo isso, esses conceitos da biologia, né, nós aplicamos para a nossa visão. A célula do corpo de Cristo tem que se multiplicar, mas tudo no tempo certo, de forma saudável, mas tem que se multiplicar. A comunhão é bom. Não, irmão, a nossa célula aqui, quanto tempo tem? 10 anos. Cuidado, irmãos. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já falei, né? Olha só.
quando muitas pessoas se convertem ao mesmo tempo no GE, e aquele líder de GE preenche os requisitos para tornar-se líder de célula, o GE pode converter-se automaticamente numa célula. Só para eu finalizar, já está no horário, pastor, mas as pessoas não estão aceitando fazer estudo bíblico, porque não tem tempo. Trabalha, estuda, faz faculdade, joga bola, não tem tempo. Então você pode evangelizar de outras formas e pode contar como GE. A gente conta como GE, mas tem que ser bem explicado isso. A gente conta como GE quando um membro da célula está evangelizando efetivamente alguém com o propósito de ganhar para Jesus. Mas não estou usando a apostila e nem reunindo na casa com estudo bíblico. Por exemplo, tem um pastor lá em Santarém que a esposa dele ia discipular uma irmã, o marido não era crente. Então o marido não gostava de crente, gostava de pastor, não gostava de conversar, era um cara fechado, tímido. E o pastor levava a esposa dele para discipular na casa. Mas ele descobriu que o marido da mulher gostava de jogar dominó. Não, ou melhor, jogar a dama. Então o pastor passava mais de 1 hora, ele odiava jogar dama, mas jogava dama 1 hora. E era o GE dele. Porque ali na dama ele começou a conquistar para ele, em primeiro lugar, aquela pessoa, ganhou a confiança, e depois o propósito dele é ganhar para Jesus. Mas ele contava como GE, porque ele tinha um propósito determinado de ganhar aquele homem para Jesus. E eu creio que ganhou, não lembro se ganhou, mas eu creio que ganhou. Então, por exemplo, só um outro testemunho para terminar. Um rapaz da nossa igreja, ele estudava direito, já se formou, e ele foi ganho para Jesus também de uma forma muito interessante. O professor dele é crente da Igreja Batista, lá em Macapá. E esse aluno, que agora é irmão da igreja, ele zoava o professor direto. Pastor, tá dando dízimo lá, o professor tá dando dízimo lá na tua igreja, tá enriquecendo teu pastor, aquela coisa que vocês sabem como funciona, né? E o professor, assim, levava na boa, assim, desconversava e tratava bem aquele aluno. E o professor determinou investir na vida dele. Aí emprestou um DVD do Juliano Som para ele. Pô, ouve aí, cara, vê se tu gosta dessa música aqui. Aí levou para casa, botou no carro, começou a ouvir, começou a gostar do ritmo, o show, né? O DVD, o jogo de luz, aquela coisa bem legal. Começou a ouvir, começou a prestar atenção nas letras e começou a pedir mais para o professor. Enfim, o cara se converteu, né? Só que ele foi congregar na nossa igreja, não foi para Batista, porque a esposa dele já era da nossa igreja. Mas o testemunho é que o professor ganhou ele para Jesus porque determinou evangelizar ele, emprestando o DVD do Juliano Som. Às vezes o moleque roqueirão, todo doido, satanista e tal, quando é que vai vir para a igreja? Dá um CD para ele lá do Rodolfo Abrantes, da Oficina G3, do Internacional, né, Gospel. Usa estratégia. Teve casais em nossa igreja que converteram assistindo o filme Prova de Fogo, aquele filme antigo. Ele era convidado para ir na cela, não ia de jeito nenhum. Uma crise no casamento, aí a irmã dela emprestou, né, o DVD para assistir o filme. Converteram, foram para a cela, converteram. Uma bênção. Assim, estratégia, mas não faltam. O importante é o propósito, o objetivo, e a gente está ganhando alma para Jesus, e ganhando Realengo e a região toda para Jesus, discipulando e cuidando bem de cada uma delas em nome de Jesus. Obrigado.